Olá, bom dia. Começa agora o programa Panorama. O jornalismo literário é um gênero que está cada vez mais presente nas redações. Ele permite ao profissional ouvir relatos de vida e narrar histórias de forma próxima e mais pessoal. E para abordar este e outros assuntos relacionados ao jornalismo e à comunicação, convidamos o escritor de literatura científica e de ficção, o jornalista Felipe Pena, doutor em literatura pela PUC-Rio e pós-doutor em semiologia da imagem pela Sorbonne, na França. Felipe Pena atualmente é professor de roteiro na Universidade Federal Fluminense. Professor, muito obrigado pela sua presença no programa Panorama. Eu que Professor agradeço. Felipe, Professor Felipe, conte-nos então para nós um pouco sobre essa sua trajetória acadêmica e profissional, como o jornalismo, a literatura, o cinema e a psicologia foram sendo incorporados em sua formação. Eu acho que é menos formação e mais informação, né? Eu sou um estivador de sapatilhas. Carrego todo o peso que eu posso e tento dançar com esse peso, né? Ter algum balé com esse peso. Acho que é isso que faz o jornalista literário, né? E é isso que faz o escritor, o roteirista. É muito trabalho e algum estado da arte, alguma arte, né? Que sempre parece a parte mais glamourosa, mas não é o fundamental. O fundamental é é a estiva. A sapatilha vem depois, mas claro que elas se complementam. Então, eu comecei fazendo faculdade de jornalismo, depois fiz faculdade de psicologia, mestrado e doutorado em literatura, e aí, como você mencionou, o estágio pós-doutoral em semiologia da imagem, que me permitiu também ter uma visão diferente sobre o roteiro. Então, eu acabo trabalhando tudo. Acabo trabalhando como psicanalista, como roteirista, como escritor, escrevo romances, escrevo biografias, escrevo livros científicos, como você mencionou, e sou analista. Então, no final, eu só tenho um instrumento converge para a mesma coisa, que é a palavra. A palavra é meu único instrumento de trabalho e ela me conduz para todos os meus ofícios, todos eles. E ainda bem que é assim, porque a palavra é aquilo que a gente tem que ter de mais precioso, e é uma pena que a gente esteja num momento político no país em que a palavra esteja sendo desvalorizada, que a civilização está sendo desvalorizada em prol de um governo, um líder de governo que almeja a barbárie, o que é a encarnação da própria. Em um artigo sobre jornalismo literário, o senhor esclarece que não se trata nem de jornalismo e nem de literatura, né? Ou de uma escolha entre informar e entreter, mas sim de transformar. Como o jornalista pode aproveitar esse poder de transformação no mundo de hoje? Quando eu falo em transformar, no mundo de hoje eu acho que é mais simples ainda do que era no mundo, digamos, mais civilizado. Porque para transformar hoje, basta você ser civilizado, que parece o normal, mas no país que a gente está, no momento que a gente está, é muita coisa. Ser civilizado hoje significa checar informação. Ser civilizado hoje significa não cair em fake news, não acreditar em mamadeiras de piroca numa campanha política, não se deixar desestabilizar por gabinetes do ódio. Repare que ser civilizado hoje já é uma transformação e a gente está precisando muito dela, muito mais do que em qualquer outro momento da história brasileira. Então, o jornalista literário, ele faz jornalismo, ele faz literatura, mas ele transforma nesse momento simplesmente se contrapondo a uma narrativa que traz um pensamento de mundo que é anticivilizatório. Eu vou me basear muito nisso porque é o Zeitgeist, é o espírito do tempo. E esse espírito do tempo a gente tem que estar muito atento a ele e marcar posição, porque a história vai nos cobrar isso, vai nos cobrar de forma
muito forte, muito mais rapidamente do que nos cobrou sobre a ditadura militar. A história cobrou aos jornalistas onde eles estavam, aos professores onde eles estavam, aos médicos, a todas as categorias profissionais, durante aquele período de 21 anos em que se torturou e se matou gente. A história também vai nos cobrar sobre onde nós estávamos e o que fazíamos durante esses 3 ou 4 anos do governo de cunho fascista, e a palavra fascista se encaixa realmente, não é simples retórica, depois eu posso explicar melhor isso, e a gente vai ter que responder a isso. Então, transformar esse momento significa se opor a esse discurso fascista que nos contempla desde o Planalto Central. Sobre esse discurso, acredito que mais para frente, quando a gente te perguntar um pouco sobre o jornalismo de resistência, talvez você possa abordar um pouco mais. Ainda sobre esse poder de transformação, né, que você vai acentuando no jornalismo literário, em seu livro Teorias do Jornalismo, o senhor fala sobre a busca pelo conhecimento como caminho para superar o medo do desconhecido, o que, né, entra um pouco nesse poder de transformação. Nesse contexto de pandemia, como enfrentar os novos desafios que vêm surgindo? Eu contextualizo isso na origem do jornalismo, né? Eu situo a origem do jornalismo no medo, o medo do desconhecido, que é muito mais forte do que o medo de empreender viagens, por exemplo, uma caravela por alto mar. Muito mais do que o medo de sair de uma caverna e encontrar animais ferozes, desconhecidos, para poder narrar para as pessoas que ficaram naquela caverna o que está acontecendo. A gente tem muito medo daquilo que não conhece. E o jornalismo nos traz alguma luz, mesmo que terceirizada, sobre aquilo que não está ao nosso alcance. Ele é o espelho da realidade? Obviamente que não. Ele é uma construção social da realidade. Mas é essa construção social da realidade, feita com responsabilidade, com coerência, com apuração rigorosa, com técnica, que nos traz uma visão de mundo, que nos contempla alguma segurança diante de um mundo que é tão desconhecido para a maioria das pessoas, um mundo cujos fatos não estão ao nosso alcance como a gente gostaria que estivesse. Então, o jornalismo, de certa forma, nos conduz a uma certa estabilidade diante do desconhecido. Ela pode ser até uma estabilidade aparente, mas ela é alguma estabilidade quando esse jornalismo é feito com responsabilidade. Por quê? Porque a origem dele está no medo do desconhecido, daquilo que você não sabe o que acontece. Professor, e que medos são mais emergentes hoje? É fácil essa, né? É fácil, é muito fácil essa. A gente vive hoje naquilo que a Noelle Neumann chama de espiral do silêncio, que é uma condução coercitiva da cognição pública a uma falsa verdade, e todos aqueles que se opõem a essa falsa verdade acabam deixando de exprimir um discurso contrário com medo de se isolar do grupo. Então, isso conduz à cognição pública. Ao mesmo tempo, a gente está no meio de uma guerra semiótica que é baseada em 2 estratégias básicas: ressignificação e neologismos. Não é novo isso, porque isso foi usado por Goebbels no Terceiro Reich, para a construção do Terceiro Reich nazista, para a construção da figura de Adolf Hitler. E foi estudado num livro chamado LTI, A Linguagem do Terceiro Reich, do linguista Victor Klemperer, publicado em 1946. Nós estamos no mesmo nível da Alemanha de Hitler em termos linguísticos. Alguns exemplos disso. Exemplos de ressignificação. Expressões já consagradas pela sociedade como direitos humanos acabam sendo direitos de bandido, quando ela está lá na Declaração Universal. Feminismo é ressignificado pelas redes de ultradireita, bolsonaristas, como direitos de mulheres com cabelo debaixo do sovaco, sempre com uma desqualificação. A outra estratégia do neologismo é criar palavras que também desqualifiquem o adversário. Por exemplo, se o adversário é o PT, cria-se a palavra petralha, né? Cria-se o antipetismo. Não tem o anti-PMDBismo, o antipepismo, o Partido Popular, que foi o partido do Bolsonaro a maior parte do tempo,
é o partido que tem o maior número de deputados envolvidos na Lava Jato, por exemplo, condenados pela Lava Jato. Isso vai criando uma condução coercitiva da cognição pública, e a cognição pública cria um consenso. Esse consenso vai se transformando numa falsa verdade que é difícil de ser contestada. Como teoria e prática podem servir ao jornalista, considerando os contextos sanitário e climático vivenciados por todos e que são cada vez mais complexos, sobretudo nesse tempo, né? O contexto sanitário nos traz para isso aqui. Essa entrevista está sendo gravada pela internet. A internet é o campo que mais foi desenvolvido, estudado pela extrema-direita. Então é lá que a gente tem que travar esse combate. É nas redes sociais, é na Deep Web, nas profundezas do WhatsApp. A gente tem que combater o discurso do tio do Zap, sabe, Johnny? Aquele que conta aquela mentira absurda, mas não pode ser com um discurso agressivo. Tem que ser com um discurso humanizado, porque esse discurso agressivo já tem dono, e o dono é a extrema-direita. Então, o que tem que ser feito, usando a literatura, usando o jornalismo, é trazer essas formas didaticamente para um combate na guerra semiótica dentro das redes sociais. Um exemplo claro de quem conseguiu fazer isso bem ultimamente foi o Guilherme Boulos na campanha para a Prefeitura de São Paulo. Eu lembro só de uma peça dele, para citar, e ser rápido, que ele foi acusado de não morar na Zona Sul de São Paulo, no bairro Popular, e morar numa mansão. Ele pegou a câmerazinha do celular dele, fazendo um vídeo para o Instagram. Vocês querem ver onde eu moro? Tirou a câmera, saiu, mostrou a rua dele no bairro da Zona Sul de São Paulo. Falou que eu tenho um Mercedes, um BMW. Ele mostrou, essa aqui é minha BMW. Mostrou o Corsa dele, o Corsinha, onde ele fazia campanha. Então, bem-humorado, de uma maneira bem-humorada, desconstruir um discurso de ódio. É uma forma. A gente tem que encontrar várias formas. E a gente tem que usar isso aqui, porque é a única maneira que a gente tem nesses tempos de pandemia. E mesmo quando esses tempos terminarem, eles vão demorar a terminar, a gente tem que continuar usando, porque foi usado em 2018 por Bolsonaro, em 2016 por Trump, e a gente estava muito atrás. A gente, que eu digo, é o campo democrático. São as pessoas que acreditam que a democracia é a melhor forma de governo. Formas para superar esses medos que você elencou, uma das maneiras da gente vencer essa guerra é saber escolher a palavra certa, né? Existem outras, você arriscaria apontar outras dicas nas quais o jornalismo, os jornalistas podem se utilizar para superar, para vencer esses medos? Além de escolher a palavra certa, você citou muito bem, é fundamental você ter uma rede, de amigos, de colegas de faculdade, de outros estados, outros países, para que você possa trocar ideias e fazer produções coletivas. Não ficar apenas no individual. Eu acho que essa é uma estratégia bastante interessante, formar rede, e a partir dessas redes combater o combate. Essa é uma maneira. Né? E escolher a palavra certa significa trabalho, Johnny. E, de novo, é a estiva. A estiva com sapatilhas. Então, temos que ser, como eu me defino, estivador de sapatilhas. Temos que ser todos estivadores de sapatilhas. Trabalhar muito e botar a sapatilha para dançar em cima das palavras. Professor, gostaria que o senhor falasse um pouquinho para a gente agora sobre o jornalismo de resistência. Como que a integração entre jornalismo literário, cinema e psicologia vem fortalecendo esse trabalho? Esse ano, a Intercom vai ter um tema que será comunicação e resistência. É fundamental que todos os professores de comunicação estejam antenados com esse tema, porque ele vai contemplar as diversas áreas de pesquisa da comunicação. A Intercom é a maior instituição de pesquisa de comunicação da América Latina. Terá pesquisadores não só do Brasil, mas de toda a América Latina e também do mundo todo. E você vai poder perceber, Johnny, que dentro do Congresso, essas vertentes todas que você mencionou, psicologia, literatura, vão estar contempladas. Só no grupo que eu faço parte, que é o Teoria do Jornalismo, eu já fui coordenador, eu sou vice-coordenador,
junto com o professor Leonel Aguiar, a gente tem trabalhos que estão muito ligados ao jornalismo literário, tem trabalho de gente da psicanálise, eu me insiro em todas essas áreas, então sou até suspeito para falar, e eu acho que nenhum saber pode ser excluído. É claro que você não vai ter a pretensão de dominar todos eles, mas uma pitada de cada um deles pode te dar alguma visão mais ampla do mundo. Uma visão amplificada sempre ajuda na hora de resistir. E a resistência significa conhecimento também. Significa usar esse conhecimento para esse combate que a gente necessita tão arduamente que seja feito. Então, para a gente terminar essa nossa conversa, em sua opinião, o que é mais importante para formar a nova geração de profissionais da comunicação e, em especial, do jornalismo? Narrar. O importante é narrar, Johnny. Vou citar a frase do Guimarães Rosa: narrar é que é viver mesmo, viver é muito perigoso. A gente precisa narrar. E para narrar, a gente tem que ter o domínio de todas essas técnicas que nós mencionamos aqui ao longo da entrevista. Então, professor Felipe Pena, foi um prazer contar com a sua participação. Obrigado. O Panorama é um programa de entrevistas produzido pelos alunos do curso de jornalismo da PUC Minas. A produção de hoje foi dos alunos Alice Arruda, Pedro Paulo Rocha, Thalita Valentim e Pedro Corsini. A supervisão é da professora Yara Franco. Gravada a partir de nossas casas com o software Microsoft Teams, a edição é do Laboratório de Audiovisual da PUC Minas. Até mais.